Eu sinto medo. Temos que ar e temos também que abrir a câmera. Muito boa noite. Que alegria que a gente está aqui reunido para conversar um pouco mais e refletir um pouco mais. Quero comentar com vocês que vi que realmente tinha gente que não tinha visto ontem as mensagens no grupo do nosso encontro presencial aqui no Vale da Rainha, no dia 9. Então, hoje eu vou abrir o grupo de novo para mensagem e amanhã, em alguma hora, eu fecho de novo, colocando outra vez esse convite para que a gente... Que bom, Simone, que a gente está aqui. Ah, a Juliana também abrindo aqui, que delícia. Beijo em cada um de vocês. E porque daí a gente vê o pessoal que não está eventualmente vendo as mensagens, à medida que a gente vai trocando, não perde a ideia do encontro. E aí quem está assistindo gravado também, todo dia a gente fala aqui, que realmente é uma oportunidade. Se a gente sente tudo isso por aqui, né? Ou seja, sem estar presencialmente, né? É um campo realmente que a gente cria. Imagina quando esse campo é criado, a gente aqui pessoalmente. Então é óbvio que vai ser muito bonito, como sempre é. Então é dia 9/9, e aí quem tiver alguma dúvida vai colocando pelo grupo, e aí outra vez eu vou trancando as mensagens e deixando as mensagens só para todo mundo conseguir ter essa informação. Estou muito feliz que estou vendo o grupo crescer e estou vendo a gente conseguindo se encontrar aí nesse dia 9, presencialmente, aqui no Vale da Rainha. Acho que vai ser muito bonito. E aí, conforme o dia se apresenta um pouco mais para perto, eu vou compartilhar algumas ideias para a gente fazer esse encerramento, de realmente um encerramento cerimonial, de entrega. A gente se atraiu a esse círculo por alguma questão da morte. Então, é muito provável que a gente tenha deixado ir, Eliamar chegou, deixado ir alguma coisa nesse trajeto todo. É muito provável que nesse trajeto todo a gente tenha se olhado para lugares onde a gente não se olhava mais, porque essas reflexões elas são até desagradáveis, como a gente já colocou aqui. Então, mais perto da data eu vou comentando e tenho certeza que vai ser muito bonito. E que ainda assim vai estar pelo Zoom para quem não conseguir estar aqui presencialmente. Bom, o tema de hoje para a nossa reflexão é o medo. Quando a gente fala de morte, de morrer, de deixar alguém passar, vocês vão começar a fazer isso mesmo agora? Olha só, que bonito. Que bonito! Pronto, saiu.
batendo porta ainda. Enfim, é muito comum quando a gente fala de morte, as pessoas falarem que tem medo de morrer, tem medo que alguém próximo morra, e também tem medo do processo de morrer. Não é só o morrer, não é só acordar morto. É a gente também, o processo de morrer. Ou seja, isso vai doer, isso não vai doer, isso eu vou ter assombração, eu vou encontrar com um demônio. Ou seja, o que acontece? Que bom estar aqui. Então, esse medo está muito presente. O que eu gostaria que a gente refletisse logo no início é a gente entender o quanto a gente se relaciona com o medo como um todo. Porque o medo é comportamental, não é simplesmente, vou aqui tomar a liberdade de ativar uns mudos aqui, porque cada tanto fica entrando, mas não é para silenciar ninguém, é só por causa da conexão mesmo. Então, o medo é comportamental. A reflexão primeira que eu coloco aqui, quem tem medo de morrer, ou medo do processo da morte, ou medo que alguém perto morra, qual é a relação que você tem com o medo? Qual é a nossa relação pessoal com o medo? E aí eu vou colocar o medo em duas partes. Um medo que é tipo aquele amigo, muito amigo. Só que aquele amigo tão amigo que, eventualmente, ele fala pra gente não sair, pra gente não ir, porque ele gosta tanto da gente, ele tem muito medo que aconteça alguma coisa com a gente. Então, o próprio medo é o medo. É um amigo sincero que está ali, ele diz, mas e se acontecer alguma coisa? E se? Então, tem um medo que é esse amigo querido, que simplesmente quer ter certeza que a gente está são e salvo. E tem um outro medo, que é um medo que paralisa, que é um medo que, quando eu sinto, eu não faço. Quando eu sinto, eu não vou. Quando eu sinto, eu não falo. E isso vale para muitas coisas que a gente pode decidir na vida, mas não vale para a morte, porque morrer todo mundo vai morrer. E então esse medo da morte fica, na verdade, um apavoramento, porque não é alguma coisa que eu possa escolher. O que eu tenho medo, de alguma forma, eu digo, não vou, não falo, não faço. Agora, e quando não existe opção? Quando esse medo é colocado na nossa frente de uma forma que não existe uma decisão nossa para evitá-lo. A gente só pode atravessá-lo. É o único caminho. Então, a primeira reflexão é como que é que a gente se relaciona com esse medo. Qual é esse medo que está presente? Esse medo amigo, que daí depois que a gente conversa bastante com ele, a gente cria um plano de contingência e a gente fala, tranquilo, porque se isso acontecer, tem o plano B, C, D, E, tudo isso. E tem aquele outro plano que não deixa nem chegar na contingência, que a gente já desistiu da história. O fato é que o medo é comportamental e a gente, em algum grau, se relaciona com ele. Da mesma forma que o Oriente diz que o antídoto da raiva é a paciência, dessa mesma forma, eles dizem que o antídoto do medo é a confiança. Como assim? Como que eu posso confiar para não ter medo? Então, a gente pode partir de uma reflexão que já foi feita aqui no dia que a gente abriu os microfones, naquele domingo. Tudo dá errado para você. Não tem mais ninguém. Está morrendo de medo. O que vai acontecer agora? Precisa ter medo se você confia em você? Se a gente parte de um princípio do que quer que seja que aconteça para você, você estará presente? E se você conta e confia com você, qual é o medo? Então, o primeiro lugar do medo, essa relação que a gente tem com ele, é entender o espaço que a gente cedeu para ele na nossa vida, falando a boca pequena, que a gente não admite isso aí fora. Falando a boca pequena, que a gente não confia na gente, que a gente não dá conta. Que se acontecer alguma coisa, vai ter que procurar ajuda, porque você sozinha você não vai dar certo. Isso coisas que a gente fala para nós. Agora, outra vez, quando a gente confia, pode estourar tudo. Tudo. O mundo pode acabar. Se você está vivendo o fim do mundo, você ainda existe. Então não precisa ter medo, porque você tem você. Abraçar esse lugar de confiança é um espaço também de amor próprio. Não existe como a gente não sentir esse medo e sentir essa confiança se não existe um pouco de amor próprio. Um amor próprio que não é arrogância, um amor próprio que não coloca absolutamente o outro de forma inferior, que não se apresenta com qualquer empáfia.
É um amor próprio sincero e humilde, que simplesmente diz, eu estou aqui para mim. E a verdade de tudo é que muitos de nós estamos para os outros, poucos de nós estamos para nós. E enquanto a gente não aprender a estar para nós, o mundo vai ser um lugar aterrorizante. Aterrorizante. Porque esse mundo vai oferecer algum tipo de situação que, eventualmente, a gente olha e diz, eu sinto medo. E como eu não conto comigo, se não tiver ninguém comigo? E se a luz acabar? E se, o que vai acontecer? Então, a gente partir de um princípio, só ver o que a Ana colocou aqui, com dificuldades para entrar. Ué, deixa eu só olhar se eu tirei a sala de espera, gente, que eu sou... Mas eu acho que eu tirei. Tirei. Pera. Tirei sim. E não, é o mesmo link, todo mundo entrou, não tem nada de diferente. Tá? Tô aqui. E eu não vejo elas em sala de espera, viu? Pode ser a conexão delas. Não tem ninguém em espera aqui, tá entrando todo mundo direto. Pede para de repente elas entrarem e saírem, a boa e velha técnica de TI, desliga tudo e liga de novo. Então, acabei de entrar, então deu certo. Então, enfim, a gente precisa entender essa relação que a gente tem com medo, a relação que a gente tem com a nossa autoestima e como que a gente é capaz de confiar. Na confiança também existe um outro lugar muito bonito, que é a entrega. Que bom, Micheline, boa noite, que bom que deu certo. A entrega, ela faz parte da confiança e ela é um salto também do medo. Quando a gente está com medo de entrar na água, alguém com medo já conseguiu boiar? Você se trava todo. Não, você vai para o fundo. Você precisa confiar. E quando você confia, você entrega. Se a gente não fizer esse estudo com a gente, não importa a gente falar só o medo da morte. Porque o medo, de novo, é comportamental. Se a gente não puder ter clareza de que o que quer que seja que eu for viver, eu estarei lá, e se eu estou lá, existe uma chance de eu virar tudo isso para um jeito bom, porque eu conto comigo, e através de mim, e eu acredito na compaixão divina, na misericórdia divina, e eu acredito em propósito, e eu acredito... Vocês concordam que é totalmente diferente do que a gente se vê sozinho, dependendo de alguém que não sabe como que esse ser vai responder para nós? E ainda por cima, numa situação que a gente nunca teve nenhum aviso prévio, como, por exemplo, a morte. Não dá para a gente treinar. A gente pode simular algumas coisas, mas a gente não consegue treinar. Agora, a gente consegue treinar a autoestima, a gente consegue treinar a confiança, a gente consegue treinar a entrega, a gente consegue estudar o medo. Então, se a gente tem algum medo do que quer que seja em relação a nós, a nossa morte, com confiança, a gente vence isso. Com entrega, a gente vence isso. Porque, outra vez, não importa onde a morte leve a gente, você vai estar lá. E se você vai estar lá, você é contra você ou a favor de você? Isso já não resolve boa parte da história? Você tem a confiança em você que você vai resolver o que quer que seja? E o que você não conseguir resolver de alguma forma faz parte do teu aprendizado? Porque tem coisas que as coisas acontecem, eu não tenho capacidade para resolver isso. Só que ainda assim eu tenho a capacidade de entender que isso é um aprendizado para mim. E aí eu também relaxo. Porque não existe mal. Se tudo é Deus e se não pode existir mal nenhum em Deus, como que é... Não estava conseguindo entrar, a Beth conseguiu entrar. Que bom, Beth. Se não existe mal nenhum em Deus, como é que ele estando em todo lugar eu posso ter medo de alguma coisa? Logicamente isso não faz sentido. Vocês acompanham isso? Ou seja, não faz sentido. Se existe na divindade, no divino, tudo que é bem-aventurado, como que é que algo desse divino pode me levar para um lugar ruim? Ah, Patrícia, mas você está falando isso, mas tem umbral aí, tem inferno. E se eu caio no inferno, no umbral? Porque você sabe, uma vez eu menti, porque sei lá, e coisas assim. Se você cair lá, eu tenho certeza que você vai sair de lá, porque nenhum desses destinos é algo que a gente vai ficar para sempre. E, de novo, se a gente cair num lugar desse, e se a gente estiver aberto para aprender, vocês concordam que a gente sai?
Não existe um destino final que seja diferente de bem-aventurança. É isso que eles colocam para nós, que é a única saída, a única coisa que a gente pode ver como eterna é bem-aventurança, é compaixão, é bondade. Só que isso é um pouco difícil de entender, porque a gente aprendeu que dia, noite, claro, escuro, Deus, diabo, céu, inferno. Não existe alguma coisa que seja maior, que se oponha ao inferno de uma maneira que consiga, inclusive, transcendê-lo. Então, a gente também precisa revisar o nosso sistema de crenças. Porque se você acha que Deus é falível, se você acredita que Deus possa levar o divino, a divindade, o que você acredita de bom, se você acredita que isso verdadeiramente é bom, e ao mesmo tempo, se você não acredita que... Então, aqui a gente vai ter um problema, porque eu não confio em mim e eu não confio nessa divindade. Eu não confio que exista alguma coisa maior. Deixa eu olhar por aqui. Ai, que bom. Graças, Ana. Fecharam aqui. Eu procurei também. Então, tem outras ramificações desse estudo todo. Então, primeiro, medo. Esse medo me para? Ou esse medo é um amigo? Esse medo me remete à confiança, porque eu preciso confiar em mim. E confiando em mim, eu posso me entregar. E além de confiar em mim, se eu acredito que não exista um oponente para Deus, porque quem acredita que alguém pode derrubar Deus? O divino, a deusa. Alguém acredita nisso? Porque precisa revisar isso daí, revisar essa crença. Porque se a gente acredita que alguém pode derrubar, então a gente pode cair num lugar ruim. Num lugar que, enfim, aconteceu um acidente, Deus errou. Agora, se a gente olha a ordem do universo, Patrícia, não tem como olhar a ordem do universo. Olha a ordem do nosso corpo. Olha que fantástico esse aparelho que a gente ganhou. Hoje eu estava praticando yoga hoje à tarde aqui, que eu acabei praticando em qualquer horário. Estava pensando comigo, eu falei, gente, que coisa incrível isso aqui. Tenho 50 anos de idade, olha que incrível, as articulações ainda funcionam. Então, é um baita de um aparelho. Que presente tudo isso. Como que a gente pode olhar no universo e não ver isso? Então, para que serve todo esse sistema de crença? Porque é isso que vai dar tranquilidade para a gente. Tranquilidade para lidar com a morte de alguém, porque a gente vai ter... Se a pessoa tiver medo e a pessoa não tiver a confiança, a gente se transforma na confiança para a pessoa, na confiança para o mestre animal, na confiança para quem quer que seja. E através dessa confiança, essa pessoa pode tocar a própria confiança. Porque, no fundo, a gente não quer que as pessoas ficam dependentes da nossa confiança. Não é isso. A gente quer inspirar pessoas assim como inspiram. Como pessoas nos inspiram. Então, de todos os medos, sempre lembrar, não só da morte, que você tem você. E quando isso acontece, já é uma baita de uma segurança que as coisas vão ficar boas. Porque você sabe que você não está contra você. Você sabe que você vai lutar. Você sabe que você não vai desistir. Você sabe que você é forte. Você sabe que, a despeito das suas limitações, de tudo que a gente ainda precisa elaborar na gente, a gente é uma boa pessoa. A gente está tentando ser, ou alguém tem dúvida disso? A gente está tentando ser melhor todos os dias. Então, como que é, ou seja, que alguma coisa ruim... Ah, não, pode acontecer uma coisa ruim, pode ser coisas ruins acontecem. Então, aprenda nisso. A morte foi um processo, fui parar em qualquer lugar. Diz que o primeiro, pelo livro tibetano dos mortos, a primeira coisa que é um pouco desagradável é uma pressão no peito. Uma pressão no peito. E aí outras coisas acontecem. Agora, outra vez, se você nunca lidou com qualquer dor e qualquer desconforto, ali já é um convite para apavorar. Agora, se você já lidou com a tua dor, se você não colocou as coisas para debaixo do tapete, se você se enfrentou, porque não é enfrentar o mundo, é enfrentar a gente. Ao despertador tocar, a gente fala, eu levanto. É servirem o 5º prato da comida que você gosta e você falar, não como. É você gostar de alguma coisa e falar, pelo outro eu não vou. Se a gente já tocou esse desconforto, é óbvio que quando o desconforto acontecer da morte, embora a gente não consiga morrer antes para treinar e contar para o outro como é, a gente consegue ainda assim simular aspectos da morte, do outro e nossa, para que a gente passe com tranquilidade. Se a gente quer ter uma ideia de como essa morte vai ser, vamos tentar pensar em como que a gente lida com o inesperado. Aí eu lido, Patrícia, eu quero controlar tudo.
Bom, se a gente lidar querendo controlar tudo, nós vai apanhar, né? Porque não dá para controlar. Não precisa entender que, ou seja, não vai ser nesse lugar. A gente realmente vai precisar compreender que vai precisar o quê? Confiar e entregar. Vai ter menos pânico, vai ter menos dor. E, eventualmente, não tem dor e não tem sofrimento. Tem histórias e histórias de lamas, de rishis, de swamis, que estão simplesmente em posição de meditação e se vão. Isso é tão bonito. Depois que a gente começa a viver um pouco mais, a ver pessoas e mestres animais fazendo a passagem, eu vejo isso de uma beleza agora, que antes, quando eu comecei a estudar isso tudo com 20 anos, eu não via. Nunca tinha tido tão perto a morte. Agora, à medida que a gente vai conhecendo o nosso desespero humano, a insegurança, a falta de crença em si próprio, o medo do desconhecido, a falta de Deus. Quantas pessoas vocês conhecem que têm falta de Deus? Não tem a espiritualidade presente. Então, é como se elas estivessem sozinhas o tempo todo. E todo mundo que tem a espiritualidade, de algum jeito, sabe que está com alguém. Não sabe com quem é, mas sabe que está com alguém. Mas é muito comum, a Ana está comentando um monte. Então, se a gente tiver a falta de Deus, as coisas vão ser diferentes. Agora, se a gente tem essa presença, se a gente conta com a gente, é óbvio que a chegada dessa morte não vai representar para nós um momento de desespero. E é óbvio que acompanhando outros seres, a gente também vai ter essa clareza. Agora, depende de novo, como que é que a gente vê tudo isso? Existe Deus na nossa vida? Deus é a espiritualidade, e não um conceito. Não isso. Eu acredito que na idade que a gente já tenha rezado sinceramente para que algo passasse, acontecesse, revelasse. E existe algo que acontece aqui em cima, porque realmente a gente reza pela lógica do que se está sentindo, ou o que quer que seja, ou a gente rezou uma comunhão. E existe uma experiência direta daquilo. E essa experiência direta é a certeza de que algo está acontecendo que é espiritual. Quando isso foi provado para nós, o medo desaparece, porque você não está sozinho. E se a espiritualidade é misericordiosa, como dizem, como é que a gente pode duvidar que o que está acontecendo seja para o nosso bem? Veja bem, é para o nosso bem, nem sempre é bom. Igual o pai educando filho. É sempre para o nosso bem, mas nem sempre é gostoso. É igual o médico curando o paciente. É para o teu bem, mas não sempre é. Então, ou seja, ter essa noção vai mudando o jeito que a gente se relaciona com a vida. Como a gente vai estar preparado para lá é o nosso dia a dia. A gente quer saber como a gente vai morrer, a gente precisa olhar como a gente está vivendo, de todas as formas possíveis. Muitas ideias a gente consegue ter simplesmente observando o que está acontecendo com a gente hoje. Então, como a gente lida com esse inesperado? Como a gente lida com o que a gente não gosta? Como a gente lida com o inevitável? Tudo isso vai dando respostas para nós, para que a gente possa soltar o medo. Agora, se a gente não tem a gente, se a gente não tem a espiritualidade, se falta coração na gente, sensibilidade. De novo, a oração ela pode estar aqui em cima, mas essa presença que eu digo é um lugar que é quase... meu pai me apresentou o jejum, ele me instigou no jejum. E eu tinha muita vontade, porque de criança ele fazia jejuns prolongados, e às vezes ele parava, fazia alguma coisa, e eu, criança, né? Ele falava, você escutou o bater das asas da mariposa entrando na sala? E eu, não. Quem poderia escutar isso? Ninguém escutou isso, você está vendo. Não, eu escutei, você sabe por quê, filha? Eu olhava para ele como quem olha um super-herói, sabe? Ele falava, porque eu estou de jejum. E no jejum a gente fica mais sensível. E eu achava que aquilo era uma coisa que eu falava, nossa, que incrível. E eu cresci com essas histórias. E cresci escutando meu pai falando de quando ele se mudou para o Brasil, tinha muito tempo livre. Aí ele ia na biblioteca e lia tudo que ele encontrava, tudo de filosofia, tudo que ele encontrava. Isso tudo foi me fazendo, foi me formando, foi de algum jeito me instigando. E aí o fato é que um certo momento eu realmente me deparo com o jejum. E tiveram duas experiências. Uma delas foi dele. Meu pai era uma pessoa
que ele não necessariamente colocaria no altar uma vela ou a figura de alguém e rezaria ao pé daquilo. Mas ele sabia que existia alguma coisa maior que ele não colocava nome. E aí, em determinado momento, num jejum, ele deu uns gritos com Deus. E depois ele falou assim, eu não sei nem por que eu estou gritando com você, porque você nem existe. Porque se você existisse, isso aqui não estava desse jeito. Se você existe, não, você fale para mim onde você está. Você me diga agora. Você me comenta, você é tão covarde, não tem nada. Não tem nada. Vai, move alguma coisa, vai, apaga a luz. Vai, estou falando com você aqui. E ele, no auge do jejum e das crises, quem já fez jejum sabe que existem momentos no jejum. E aí, em dado momento, todo o silêncio, você não vai fazer nada, né? E ele escutando ativamente, ou seja, chegou uma hora que ele falou, não vai fazer nada. Nessa hora, ele escutou o roncar do estômago dele. E ele foi acometido que aquela presença estava dentro dele. E aquilo mudou a forma como ele viu as pessoas, via as pessoas e via o mundo. Porque aquela presença se fez manifesta para ele. É óbvio que quando a gente não está numa disposição para aprender, alguém pode questionar e falar assim, Patrícia, que historinha, só roncou o estômago dele, estava de jejum, é óbvio, mas é o momento, é a sensação, é de novo essa presença. Quando eu estava no meu primeiro jejum prolongado, no terceiro dia de jejum, eu me senti muito mal. Quem já fez jejum também tem uns ciclos no jejum, né? Tem de 3 em 3 dias, 9 dias. Mas eu senti muito mal, e eu comecei a desfalecer, e daí eu falei, eu vou ter que deitar, porque isso aqui não vai dar certo. E aí o meu racional falava, come, e era um jejum prolongado que começava primeiro seco e depois ia tirando as horas, falava, come, bebe água, tipo, sai disso daí. E eu falei, eu vou resistir, eu vou deitar, porque já tinham me falado que tem um momento que fica muito ruim, que depois a glicemia se ajusta, se a gente tiver, sabe, esse lugar de falar, tá bom, vou ver se isso aqui passa. E aí eu caí na cama, no colchão, e era uma coisa para relaxar um pouco, eu apaguei, mas era só para eu deitar e eu apaguei. Quando eu voltei, eu voltei com alguém falando alguma coisa, e eu acordei com alguém falando alguma coisa. Sabe quando tem alguém falando alguma coisa? E me falavam, nem só de pão vive o homem, nem só de pão vive o homem, nem só de pão. E aquilo para mim, aquele nem só de pão vive o homem, e eu ter resistido de falar, aquilo me extravasou num choro, que eu devo ter chorado até quando o cordão umbilical enroscou no meu pescoço, no útero da minha mãe. Qualquer coisa eu chorei, qualquer choro que eu não sabia de onde vinha, porque eu senti uma presença. Então, quando eu coloco da oração, quando a gente abre aqui essas preces, eu tenho certeza que cada um de nós, porque como eu falei, eu não sou especial, eu tenho certeza que cada um de nós teve um momento na vida onde sentiu que existia alguma coisa maior por perto. Só que muitas vezes a gente não tratou isso com carinho. E isso acabou sendo ignorado, como se a gente estivesse sozinho no mundo. Como se a gente não pudesse confiar na gente. Como se uma força divina não fizesse parte da vida de cada um dos seres, inclusive de uma mestra pedra. E quando isso de algum jeito é recuperado, ou cuidado, quando isso é louvado, é como se mais oportunidades fossem surgindo, e uma certa magia envolve a vida. Não importa se a gente está vivendo uma morte, um câncer, uma crise financeira, não importa, porque essa presença está ali. E aquela presença, de alguma forma, acomoda, falando para nós que aquilo tem uma solução. E se a solução não for nada que a gente imagina como uma cura, por exemplo, aquilo tem um propósito. Como, por exemplo, a gente crescer. E a verdade é que a gente precisa morrer para continuar crescendo. Tem muitos ciclos que precisam fechar para que a gente possa continuar crescendo. Quando a vida não consegue mais ensinar através desse corpo, é hora da gente se retirar. Quando a vida não consegue mais ensinar através das relações, quando existe um bloqueio, ali é a morte. Mas a morte não é definitiva. A morte não é algo que impeça que a vida continue, muito pelo contrário. A morte é algo que faz a vida continuar. Então, como que é que algo que possibilita que a vida continue? Pensa no mestre animal que você amava, mas ele não tinha mais corpo físico. Eu falava para o meu pai no final, eu falava, pai, teu corpo ficou pequeno para você.
Você precisa ir, pai. Você precisa ir, pai. E era tão incrível sentir isso verdadeiramente, sentir que ele entendia isso verdadeiramente também. Agora, como é que a gente vai, por medo do que o outro vai passar, ou seja, criar coisas na nossa cabeça e no nosso coração, impedindo tudo isso? A gente tem tanto para aprender com cada coisa que se manifesta. Então, outra vez, às vezes, diante da morte, a gente não tem a solução que a pessoa continue vivendo. Às vezes ela de fato vai embora, às vezes o mestre animal de fato vai embora, às vezes a gente, o que quer que seja, às vezes as relações terminam sim, e às vezes os finais são dramáticos. Acontece. Agora, qual é o ensinamento disso? E se tem um ensinamento, você precisa ter medo daquilo? E se tem um propósito aquilo, você precisa ter medo daquilo? E se existe uma pessoa aí dentro que é por você, que você vai temer em nome da deusa? Nada. Agora, o medo, como emoção que está ali no cérebro desde não sei quando, que todos os mestres animais está ali presente, mas de novo, não é o medo que paralisa, é o medo que dá juízo. É aquele medo amigo que dá juízo. Vou pular do avião, põe paraquedas, minha filha. Não é um medo que fale, não pule, não seja, não vai. É só um medo que, de novo, é amigo. Ele vai existir, mas ele não vai paralisar. Porque aquele medo é o melhor amigo, de novo. Melhor amigo. Só que é um amigo covarde. Sabe aquele amigo que você sabe que quando você vai fazer uma aventura, você não pode falar com ele? Porque senão ele vai falar, imagina isso aí. Eu já escutei gente que foi fazer essa trilha, você não sabe, morreu. Depois perdeu a perna. Yoga, você tome cuidado, viu? Porque, olha, eu escutei uma vez que uma pessoa fazendo a invertida sobre a cabeça morreu. Não faça yoga, não faça yoga. Eu escutei também falar que uma pessoa sentiu uma dor no joelho fortíssima. Meditar, não faça isso. Não faça isso. Então, assim, é aquele amigo que você fala, não vai falar nada. E o cara vai falar para não fazer nada, porque alguém, em algum momento da eternidade, pelo karma que tinha que se apresentar ali, viveu algo que não era o que achava que deveria acontecer. Mas é um baita de um amigo. Só que aquele amigo que você não pode ir contar a sua aventura, porque ele vai falar, não vá. E aí você acalma o seu amigo, porque você ama muito ele. Você fala, não, amigo, não é. É uma precaução, exato. Não é bem assim. Tem um carro que vai junto na trilha, então tem esses pontos, e tem... Enfim, é uma contingência. É alguém que ama muito, mas é covarde. Esse medo a gente sempre vai ter. E tudo bem. Agora, o medo que eu estou aqui demonizando, com respeito ainda assim, é esse medo que tenta paralisar a gente. E ele vai conseguir. Se a gente não acreditar numa presença divina, que, de novo, existe para cada um de nós. Eu estou aqui narrando, eu tenho certeza que se eu abrir o microfone e perguntar para cada um de vocês, cada um vai ter alguma noção de algum momento na vida que falou, existe alguma coisa que eu não entendo, existe alguma coisa que eu não explico, existe alguma coisa que eu não consigo provar, e que mesmo assim eu sei que faz parte da minha vida, e mais, está por mim. E a pessoa vai lá e fala assim, tá bom. Porque a gente consegue explicar, consegue falar, consegue tudo aquilo. Agora a gente não consegue fazer o outro sentir o que a gente está sentindo. E esse é um lugar também que a gente precisa de confiança. Porque o outro nunca vai conseguir falar exatamente um eu te entendo condizente a tudo que vai no nosso coração. Porque essa experiência pessoal é intransferível. Só você pode sentir a presença que vai te libertar do medo. Só você pode sentir a autoconfiança que vai transcender a paralisia. Só você. O outro pode te incentivar, pode fazer, mas é só você que pode. Então não adianta a gente querer validar no outro, porque no final das contas vai ser você com você. E talvez o fim dessa reflexão seja justamente esse. Quem é quando fica somente você com você? Quem é teu amigo? Existe um amigo? Existe um protetor? Existe um mentor? Porque se existe, não importa o que aconteça, vida ou morte, vida, você vai estar acompanhado. E vai, de alguma maneira, superar o que quer que seja. E se existe dentro dessa noção uma presença que é sabida, não aqui, mas aqui,
de alguma forma, o que quer que aconteça, você vai fazer o melhor com aquilo. O que quer que seja, fecharam todos os caminhos, você vai fazer o melhor com isso. Eu adoeci, você vai fazer o melhor com isso. Alguém que eu amo morreu, você vai fazer o melhor com isso. E isso eu gostaria que a gente pensasse, refletisse e acomodasse dentro da gente, como uma verdade. Para que a gente, inclusive, parasse de colocar no outro a esperança que o outro vai salvar a gente. É só a gente que vai se salvar. O outro vai estar ao nosso lado, como o Krishna falou. Mas é só cada um que vai salvar o próprio coração. As respostas podem ser dadas por todo mundo. A que faz sentido para você, só você pode escolher. Mas todo mundo pode responder, você concorda? Todo mundo. Você vai em quem você for, tem a resposta para o que você está perguntando. Isso é fantástico. Todo mundo tem a resposta para a vida do outro. A nossa resposta é só a gente que pode escutar. Então a gente vai para professores, a gente vai para mestres, a gente vai para terapeutas, a gente vai para psicólogos, a gente vai para extraterrestres, a gente vai para onde a gente quiser ir. E todo mundo vai ajudar, se a gente estivesse ajudando. Mas ninguém vai conseguir ajudar a gente se a gente não estiver nessa disposição. Então sejamos nossos amigos, nossas amigas. A ponto de tudo acontecer fora do planejado e a gente saber que pode contar com a gente. E que mais além, tem que a gente explique. Tem que, de fato, a gente possa provar. Existe alguém por nós. E esse alguém é forte, é amoroso, emociona a gente. Se a gente tivesse esses dois lugares firmados na gente, eu tenho certeza que todo medo, todo pavor, tudo isso vai acenar para a gente. E a gente simplesmente vai continuar em paz, altivo, caminhando por essa terra. Isso ressoa em vocês? Faz sentido para vocês? Que bom, gente. Fico muito contente. Eu vejo que existe, obviamente, tudo que acontece no mundo. Graças, Mitileira, também estão colocando no chat. Existe tudo isso que acontece no mundo. E eu acho que, às vezes, a gente perde um pouco a mão, porque está acontecendo tanta coisa no mundo. E na vida das pessoas, com todo mundo que eu converso, eu não encontro ninguém que fala, imagina, Patrícia, nossa, como que tua vida tá assim? A minha vida... Eu contar uma coisa, agora desabafo, vocês são desabafo, vocês me dão licença, que agora eu vou desabafar. Semana passada recebi uma carta, chamada carta precatória, nunca tinha recebido na minha vida. Falei, o que é isso? Uma acusação, está sendo investigado, o que está acontecendo? Assim, no topo de tudo isso, o que é isso? Aí só abri a segunda, eu falei, nossa, Deus foi tão generoso que me deu ainda mais de 48 horas para eu ficar com isso na cabeça. Falei, o que é? Daí uma amiga advogada falou, não se preocupe, você sabe o que aconteceu? A gente alugou um carro aqui, sei lá, para ir para Cunha, essas loucuras todas. Vocês acreditam que a gente, obviamente, devolveu o carro, tem tudo, tem comprovante, tem tudo, mas agora virou uma encheção do saco. Parece que os funcionários roubaram o carro. E quando essas pessoas se deram conta disso, então elas falaram, bom, quem alugou o carro, você roubou o carro. Só que, na verdade, foi todo um esquema armado. Enfim, tem prova, tem tudo isso. O ponto é, parece que o mundo está de ponta cabeça do avesso. Para onde a gente olha, tem coisas e coisas acontecendo. E aí a coisa é assim, tudo isso acontecendo do lado de fora, às vezes falta tempo para a gente olhar do lado de dentro. Não é assim? A vida está acelerando, um está morrendo, outro que está gritando, outro que está sofrendo. Isso sem contar do que é coletivo, né? Ou seja, estou falando das coisas individuais aqui, como eu usei aqui o tempo de vocês para fazer meu desabafo de que a vida está toda doida. Isso sem contar do que é coletivo. Ou seja, quando a gente pensa no meio ambiente, quando a gente pensa nos mestres animais, quando a gente pensa nas crianças na África, quando a gente pensa em turismo sexual, quando aí você vai... Ou seja, coisas que são coletivas, elas são pessoais para a vida de alguém, obviamente, mas estão essa questão toda coletiva. Concordo? Se a gente olha para tudo isso e diz assim, meu Jesus, o que está acontecendo? E aí a gente esquece que tem alguma coisa dentro. E talvez se a gente conseguir, com uma prática diária, de ficar quieta, de ficar quieto, que seja meditando, praticando, brincando de estátua, eu não sei o que cada um vai fazer, mas simplesmente acomodando tudo isso dentro da gente e perguntando para nós, sinceramente, como eu
ajo para solucionar isso. E não como eu reajo, que daí geralmente a gente nem pergunta, quando a gente vê, a gente está reagindo de qualquer jeito. Mas eu noto que, de novo, é tanta coisa acontecendo que essa oportunidade de ir para dentro se perde. E aí a gente começa a medir a vida pelo que está acontecendo em volta. E não pelo que está acontecendo dentro. E eu verdadeiramente acredito que o que deixaram para nós, mestres, pastores, santo, quem a gente quiser olhar aí para trás, eu realmente acredito que eles deixaram para a gente olhar para dentro. E não para o mundo. O mundo vai ser uma consequência desse olhar para dentro, mas o paradoxo é que a gente nunca tem tempo de olhar para dentro. Então, é como se, eu escutei, acho que é no taoísmo que eles dizem, né? Como a gente querer limpar o reflexo, tá sujo no espelho, é isso. Eu vou no espelho, meu rosto tá sujo, e aí, para tentar limpar meu rosto, eu vou na imagem do espelho e fico tentando limpar. Acho que é o taoísmo que diz isso. Então, é igual, se a gente vê um mundo feito louco, e a gente vai tentando mudar o mundo. E não é o mundo que muda, são as pessoas que mudam. São vocês, sou eu, é isso que vai fazer o mundo mudar. Só que, de novo, fica tão corrido que a gente, de repente, não tá. A gente só quer mudar coisas, e a gente não quer mudar pessoas, a gente quer fora, e a gente não vem para dentro. A morte é um processo do lado de dentro, talvez por isso que ela seja tão dura. Porque ela não dá chance para a gente ir para fora, não tem mais fora. É você com você. E agora? Esses momentos da vida onde a gente é forçado a ir para dentro é onde a gente se revela. Então, de novo, pode ser não idealmente o que a gente procuraria, mas ainda assim é alguma coisa que a gente precisa. E quanto mais a gente estiver treinado a ir para dentro da gente, eu sinto que a gente tem mais chance. Assim termino hoje, para não ocupar a noite toda de vocês. Muito agradecida pelas reflexões. E, de novo, vou abrir o grupo, fechar o grupo, para as mensagens para o pessoal que está conseguindo chegar no encontro, possa chegar, e ao mesmo tempo, porque haja troca entre nós, então a gente vai coordenando isso tudo para todo mundo conseguir falar, calar, chegar e todas essas coisas juntas. E a outra coisa que eu vou comentar é, se vocês, que a gente não conseguiu colocar, abrir os microfones, e é realmente uma preocupação genuína que eu tenho, se vocês quiserem colocar, de repente, alguma reflexão que ficou indigesta ou algo que vocês gostariam que a gente falasse, que fosse dito, que fosse trocado, enfim, temas, ou seja, isso aqui está sendo construído a várias mãos, não é algo que está sendo só de um lado ou só de outro. Então, estou aberta para isso também, daí vocês coloquem ali no grupo ou me escrevam. Algumas pessoas me escreveram hoje, e aqui, hoje, assim, entre as coisas todas, eu não consegui parar direitinho no WhatsApp, mas agora eu respondo. Me perguntaram sobre a casa de apoio, eu acho que é bacana no grupo que está marcando para vir para cá, a gente colocando quem vai ficar na casa de apoio, porque a gente tem um número lá, dormem até 20 pessoas nessa casa. Mas dormem, ou seja, dormem com colchonete também, com tudo isso, então não é 20, nossa, vou num hotel fazendo, não é bem assim. Aqui tudo é muito austero, inclusive, só para a gente ir se alinhando e se vendo e se percebendo. Mas é bom a gente colocar lá para as pessoas terem um pouco de noção, ou seja, não, putz, já deu 20, agora de repente eu vou precisar procurar algum lugar para ficar, ou eu vou levar uma tenda, não sei. Aí a gente vai ter que ver, né? Uma barraca, não sei. Mas é isso, tá? Então várias pessoas me escreveram, essa é uma sugestão, e aí quem estava esperando a resposta, logo chego até vocês e agradeço muita paciência. É isso. Graças. Então, nesse momentinho, pedi para a gente fechar os nossos olhos. Respirar fundo. E cada respiração profunda, ela invoca a abertura do nosso coração. E quando a gente abre o nosso coração, a gente encontra também os lugares que estão escuros dentro dele. Quando a gente abre nessa sinceridade de se ver, é possível encontrar mágoa, ressentimento, como a gente já viu, já estudou, já se debruçou, já pesquisou. E é também possível que a gente encontre medo, até medo de amar. E o medo de amar é o medo de se machucar. O medo de confiar, porque o outro pode fazer mau uso da nossa confiança e nos ferir. Quando a gente abre o nosso coração, tantos medos podem ser encontrados.
E é necessário aqui, especialmente para essa meditação, que a gente tenha a coragem para olhar o nosso medo, a coragem para conversar com esse medo, coragem para dialogar com o que existe de superior em nós, para que esse medo se torne um amigo, para que esse amigo impulsione a jornada, em vez de impedi-la. Abrindo nosso coração, a gente também, por vezes, encontra o que cada um deprecia em si mesmo. Acolhe. Acolhe, mas compreendendo que isso não define quem você é. E abrindo o coração, percebe nos lugares mais iluminados e elevados que virtudes existem, que o bem existe, que o divino como virtude existe. E isso é superior a qualquer limitação, isso é superior a qualquer demérito momentâneo. Respira fundo, permitindo o conhecimento dos lugares, até mesmo secretos, do teu coração. Deixando dessa forma que o medo seja vencido pela confiança e pela entrega. Dessa maneira, procurando no teu coração, em cada espaço escuro ou claro, percebendo que o divino em todo lugar dele está. Se o divino se encontra no medo, é para ensinar confiança. Se o divino se encontra na autodepreciação, é para ensinar amor próprio. Em tudo o divino está. E em cada oportunidade, a chance para que você aprenda a se amar. Você que conhece cada um dos teus defeitos, cada um dos deméritos, cada um das fraquezas, cada uma das inseguranças que estão em cada um de nós. Você ainda assim, cada um de nós, é digno do nosso próprio amor. Não importa as aparências, não importam. Outra vez, os equívocos não importam. Razões que nos explicamos porque nos amamos, não importa. Importa apenas que se realize, que cada um é um ser divino, transitando por esse universo com a graça do mistério. Evoluindo, crescendo, aprendendo a se amar e amar os demais, aprendendo a se perdoar e a perdoar os demais, aprendendo a seguir, a resistir o medo, aprendendo a ganhar confiança, aprendendo a ser corajoso. E como alguém aprenderia a ser corajoso sem poder transcender o medo? Portanto, olha para o teu coração e olha para a tua vida e vê nada além que bênção e que graça. A graça de um remédio amargo, muitas vezes, mas ainda assim ali a cura. E com o coração se expandindo nessas noções de autoconfiança, nessas noções onde a presença do divino se faz sem ser explicada nem provada. Sustenta com a tua respiração um campo
que faz uso dessa confiança, que faz uso de tudo que serve a um propósito divino para acolher outros seres, especialmente os que agora, frente à morte, sentem medo, especialmente os agora em travessia que sentem medo, e especialmente os lugares em cada um de nós que sente medo. Sustentando esse campo para que essa confiança nasça, para que essa presença inunde e transborde, para que se possa sentir o divino em ação, até mesmo quando ele age pelos caminhos que nós não escolheríamos, como o desconforto e até o sofrimento. E com essa vibração voltada para seres em passagem, seres em finais de ciclo, mesmo encarnados, seres em travessia. Sente o campo se preencher por guerreiros e guerreiras de todos os tempos e de todas as eras. Seres que venceram a batalha interior, do medo, da insegurança, do pavor, do pânico, e avançaram. Avançaram confiantes porque sabiam que o divino estava com eles e que cada um tinha a si próprio. E que esses guerreiros façam parte desse campo e que nutram o coração de cada um e que reverberem através do coração de cada um essa força, essa potência, essa coragem, essa confiança e essa entrega para aqueles que hoje no caminho precisam disso tudo. Guerreiros de todas as etnias, de todos os tempos, de todas as eras. Guerreiras. Elas surgem, eles surgem, e a força deles e a bondade deles fala ao teu coração. Permeia esse campo. E nesse campo, incontáveis mestres búfalos e mestras búfalas dão demonstração de força e também de bondade. E nesse campo, mestres ursos se apresentam, ensinando a lutar, mesmo quando ferido. Mesmo quando cada um já encontrou o infortúnio, a desilusão, o desamor, que não sucumba. Essa é a mensagem dos mestres ursos nesse campo. E as mestras búfalas, os mestres búfalos, lembram sempre para que ninguém sinta medo da própria força, porque a força apaziguada pelo dom do coração sempre há de proteger e jamais machucar. Que a tua sabedoria te permita a força, e que essa sabedoria e essa força transcendam você próprio e possam ser irradiados através do teu coração para seres em passagem, em finais de ciclo, seres face à morte, aspectos de cada um de nós. E esse campo preenchido por guerreiros e guerreiras, por mestres búfalos, por mestras búfalas, por mestres ursos, por mestras ursas. O campo pulsa valentia, braveza, coragem, confiança, amor. O campo pulsa um espaço sagrado, pacífico e pleno, onde cada um consiga se entregar, mesmo face à morte. E assim, mesmo na luta, existe paz. E assim, mesmo quando o pânico acena, existe paz. Na doença, existe paz. Porque sabe-se que se pode lutar. Lutar para aprender, lutar para curar. Lutar para que a morte seja só
um suspiro para a vida continuar. Sente, respira e permanece na presença dessa força, dessa coragem, dessa confiança, dessa entrega, desses seres que nesse campo irradiam para cada um de nós e através de nós, para incontáveis outros seres. Que na transcendência do medo, em coragem, em confiança e em entrega, exista paz. Para que o medo possa ser detido antes de tirar a paz, antes do pânico. Para que o medo seja escola, para que o medo tenha propósito, para que o medo seja libertação. Um mantra pela paz em todos os mundos, em todos os tempos. No mundo acima, no mundo abaixo, no mundo aqui e agora. No tempo que é passado, no tempo que é futuro, no tempo que é agora. Que haja paz em todos os mundos, em todos os tempos, para cada um dos seres. Om Shanti Shanti Shanti. 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 Om Shanti Shanti Shanti.
Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti.
Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti 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 Dehi. Om Shanti 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 Dehi. Om Shanti 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 Devi. 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 Om Shanti 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 Dehi. 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 Om Shanti Shanti Shanti. 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 E no teu silêncio, sente como reverbera. E reverbera através de você, para que haja paz, a face do medo, para que haja paz, a face do desconforto, para que haja paz, a face do desconhecido, para que haja paz, a face da morte, em qualquer uma de suas inúmeras faces.
Eu sinto medo me convidando a mergulhar nas profundezas de meu ser, a mergulhar nas profundezas de meu ser. É esse medo que está guardando as dimensões desconhecidas de meu ser, as dimensões desconhecidas de meu ser. Transformo o medo em confiança e navego rumo à divina herança, louvando o ser que ilumina em sua dança. Com Namah Shivaya. Inspirando, expirando Namastê, abrindo os olhos. Graças por mais um encontro, por mais um momento. Quero colocar aqui para vocês que, segundo o Dayananda, a gente que não é retirante, que não está dentro de mosteiro, a gente não faz o mantra Om sozinho. Então, esse mantra, ele é um mantra neutro, a gente poderia dizer assim, que ele invocaria tudo que é fora da sociedade, tudo que é distante da sociedade. Então, para quem está no mosteiro, ideal. A gente que está se relacionando com a sociedade poderia ter uma reverberação negativa, porque a gente tem um papel nessa sociedade. Quando a gente está dentro de um mosteiro, esse papel é de forma indireta e até subliminar pelas vibrações que esse mosteiro passa para nós. Então, é muito comum quando a gente faz japamala, que tenha um mantra Om, a gente colocar o Om Shanti, 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 e depois ou algum outro, o nome de alguma outra deidade, a gente já fez isso, mas a intenção aqui foi nesse mantra Om, dessa dissolução que a morte convida. Mas ainda assim, não sozinho, por essa recomendação que a gente que não é retirante, que não está no mosteiro. E o Shivananda falava igual também. O Shivananda também dentro dos treinamentos que ele deixou, o mantra Om sozinho, ele não passa. E o Dayananda também colocou isso. Então, é óbvio que quando a gente vai para diferentes mestres, eles podem dar explicações ou recomendações diversas. Então, como a gente falou na própria reflexão, né? A resposta todo mundo dá, mas a que você vai sentir que é caminho para você, porque de repente, se você tiver um chamado para ser retirante, talvez você repetindo esse mantra Om, de alguma forma isso manifeste na tua vida aqui agora ou para o futuro. Então, de novo, essas são as recomendações aqui fora, mas cada um precisa encontrar sentido para essas recomendações dentro, porque cada um tem um caminho individual. O Om é só a representação dele, embora a gente fala Om direto, né? Principalmente quando está fazendo japamala, mas a gente sempre tentar puxar o Om daqui de baixo, então como se ele tivesse 3, tanto é que algumas vezes ele é escrito foneticamente assim, né? A, o M, que é esse Om. Então, é isso daqui. A gente tem que sentir passar esses 3. Por isso que algumas vezes vem como A, o M. E no final, o Shanti, em sânscrito, eles explicam para nós que a terceira repetição, sânscrito é uma língua fenomenal, porque dependendo de quantas vezes você repita a palavra, ou dependendo da palavra que está na frente, muda a palavra que está atrás. Então, namastê pode virar namahá, coisas assim. E aí, a terceira do Shanti, ele tem uma outra entonação. Eu não sou nenhuma maestra em sânscrito, então eu só sugiro aqui que isso seja um material para instigar a gente na pronúncia, mas outra vez, o meu aspecto nisso tudo é o devocional, é aquele lugar, de novo, onde a gente geme e a mãe celestial da gente vem ao nosso encontro, porque sabe que é sincero o nosso gemido. Então é isso, só isso que eu queria deixar para vocês sobre o mantra, para que a gente também tenha essas outras referências, já que a gente está usando o mantra como base do Japamala, é a base dessas orações. Graças, gente. Muito feliz por nossos encontros, que reverbere em cada um e mais além de cada um. Até amanhã.